7h41. Bitcom, bom dia. Agora tem sempre aquele bloco especial quando recebemos um convidado de forma online para uma entrevista ao vivo. Estamos em contato com a Rita Bertucci, da assessoria jurídica da CDL. Rita, me ouvindo? Bom dia. Bom dia, estou ouvindo sim. Muito obrigado por nos atender na manhã desta quinta-feira. Para nós, a CDL é uma satisfação estar junto com a Bitcom. Bom, Rita, para começar, a gente quer esclarecer, porque surgem dúvidas, né? Teve esse impacto, a mudança da bandeira preta para a bandeira vermelha, e tem muita gente perguntando, tá, mas e o comércio? Muda alguma coisa? Fica na mesma situação? Vai dar para abrir mais? Tem menos restrições? Para a gente esclarecer, então, para iniciar a conversa, muda alguma coisa? Não muda. O comércio não vai mudar por quê? Até então, nós tínhamos um modelo de cogestão. O modelo de cogestão é a reunião dos munícipios em que eles podem criar regras inferiores àquela bandeira vigente, que seria a bandeira preta, até o limite da bandeira vermelha. Caxias do Sul aderiu a essa normativa e nós já estávamos aplicando a bandeira vermelha em Caxias do Sul. Então, hoje, para nós, quando ontem o governador retirou a possibilidade do modelo de cogestão, não mudou para o comércio, porque o comércio continua a atender uma pessoa de máscara, trabalhador mais cliente, para 8 metros quadrados de área útil, respeitando o limite do PPCI, e a regra é válida também para a regra não é válida para estabelecimentos de até 3 funcionários, que aí eu posso, enfim, né, equilibrar a questão dos metros quadrados. Mas o comércio em si não mudou nada, ele continua na mesma situação, tendo que manter lá a entrada com máscara, álcool gel, todos os cuidados, passou maquininha passou o cartão de crédito, tem que limpar a maquininha, então continua a mesma coisa. Não tivemos um impacto. O que vai ter agora de impacto, talvez um pouco mais de movimentação, porque as crianças voltando, os adolescentes voltando para o colégio, talvez necessitem de mais produtos do comércio, né? Eu vou, Rita, colocar na conversa também os meus colegas, o Romualdo Corlatti e o Ariel Rossi Grifante, que também tem questionamentos para você. Bom dia, Rita. Pode repetir. Bom dia, Corlatti. Tudo bem? Tudo. Rita, eu acompanho muito o comércio de rua e me parece que vem ocorrendo um respeito e muito rigor, né, do pessoal do comércio, justamente para que as pessoas, né, que entrem na loja, no determinado estabelecimento, elas tenham também todos os cuidados. E eu vejo que na entrada de cada loja de rua, enfim, do comércio, nós observamos que tem a medição da temperatura, tem o álcool em gel para a higienização das mãos e principalmente a questão de máscara. Na sua maioria, inclusive máscara, né, em disponibilidade do comércio para aquela pessoa que, porventura, não esteja de máscara. Vocês estão percebendo isso, que realmente veio ocorrendo uma disciplina praticamente em todo o comércio aqui da cidade? Sim, Corlatti. O comércio, ele, na verdade, a gente vai ter que dar um passo atrás até para explicar a tua pergunta. O ano passado, quando começou a questão da pandemia em Caxias do Sul, tudo fechou por 15 dias. E a promessa municipal era que todos voltariam, que era aquela questão de organização hospitalar, enfim, porque fomos pegos de surpresa. Embora no mundo estava acontecendo, a gente sempre teve aquela percepção que nunca vai chegar até aqui, ou que vai demorar mais para chegar, mas em março aí a gente já teve o primeiro caso, e em reuniões da prefeitura se decidiu, então, fazer o fechamento de todos os estabelecimentos. Nisso, a indústria voltou lá no dia 6 de abril, e o comércio, por uma determinação do governo do estado, ficou fechado. E isso penalizou muito o nosso comércio, principalmente os nossos pequenos comércios. Não desmerecendo os grandes, mas o pequeno depende muito daquele giro do mês. Então, a regra foi se adaptar o quanto antes para poder voltar. E rapidamente o comércio se adaptou e buscou todas
alternativas para proteger, sim, o seu funcionário, o próprio proprietário, porque muitas vezes quem está lá com a barriga no balcão, a gente fala dentro da entidade, é o proprietário. E o próprio consumidor, ninguém quer pegar essa doença, a gente tem que ver. Então, a própria CDL e as outras entidades também logo disponibilizaram cartazes informativos, orientação nesse sentido. E isso foi o que aconteceu. No começo, o próprio consumidor não queria entrar, ele já olhava torto para a questão do álcool, ele não queria. Hoje, o consumidor, ele procura o álcool gel. E nós somos diferentes, e aí a gente conversa com pessoas de outras cidades, e eu tive essa oportunidade de ter esse questionamento. Mas Caxias, o comércio é aberto. Por que Caxias está aberto? E aí, são dessas pessoas eu estou falando de pessoas de Rondônia, de São Paulo, que eles fazem essa reflexão, mas a gente vai no comércio, só entra se está de máscara. A gente vai só entra se tem um álcool gel lá na porta. Tem esse controle. Então, a gente é até orgulhoso aí do nosso associado, do nosso comerciante, que se adaptou rapidamente para se manter aberto. Muito bem. Ariel, tem questionamento? Bom dia, Rita. Bom dia. Tem um delayzinho. Estou ouvindo. Temos um delay. Essas normas que permitiram o retorno, né? Porque o que acontece? Se a gente equiparar com restaurantes e supermercados, por exemplo, acaba sendo no restaurante uma situação até de maior risco, porque a pessoa, obviamente, ela tem que tirar a máscara para se alimentar. Então, nesse ponto, equiparar o comércio, as lojas, com os estabelecimentos de alimentação ou supermercado, onde converge um grande número de pessoas, é uma questão até de justiça com os comerciantes. Mas a pergunta é mais no sentido de os protocolos, como eles estão. Desde que foi implantado o sistema de cogestão, a volta das atividades do comércio, está sendo satisfatório para os comerciantes? Foi possível retomar atividades, recuperar vendas? Esse cenário está de acordo com o pleito, a demanda, a necessidade da categoria, ou há ainda aspectos em que se vai buscar alguma reivindicação, alguma melhoria? Lembrando que nós ainda temos um cenário no estado de risco alto em relação à Covid, por isso a bandeira vermelha, com protocolos sendo não mais flexibilizados em todo o território gaúcho. Pois é, Ariel, a nossa pedida é que não faz. A gente ficou bastante fechado ano passado, mais de 60 dias. Agora, no mês de março, também tivemos que fechar os nossos estabelecimentos. E aí existe essa divisão do que é essencial e do que não é essencial, que nós não concordamos. Porque todo o trabalho que vai trazer o sustento, ele é essencial para aquela pessoa. Ele vai manter a dignidade daquela pessoa. Então, a gente sempre defendeu dentro da entidade, sempre enviou os pedidos tanto para a prefeitura quanto para o governo do estado, que se tenha o comércio aberto com as restrições de atendimento, restrições de horário, e nos preocupa muito, inclusive, essa mudança do modelo de distanciamento anunciada pelo governo do estado a partir do dia 10, para que tenha esse fecha ou não de novo, porque hoje, se o comércio tiver que fechar, muitos vão fechar definitivamente. E quando a gente faz um estabelecimento, aí muitos fecharam, não é um CNPJ, um CNPJ que fecha, mas vários CPFs que deixam de receber, de se sustentar com aquele comércio. Dentro dos protocolos, acreditamos que são estes. A gente não tem que inventar a roda, a gente precisa, sim, manter o distanciamento, a máscara, e hoje tem ainda dúvida se isso é eficiente ou não é eficiente. Eu sempre comento, na dúvida,
vamos fazer. Na dúvida, vamos nos proteger e seguir, até porque tem muitos técnicos por trás disso, numa questão muito técnica. Então, assim, mantendo esses protocolos, mantendo essa limitação até de PPCI, eu acredito que não existe mais qualquer dado para fechar estabelecimentos e a gente consiga, assim, manter. O que a gente repara na questão do comércio? Os nossos pequenos comércios, eles são bastante amplos, tem bastante espaço e não tem lotação, porque diminuiu muito a ida do consumidor para esses comércios. Quando a gente estava fechado aí, e a Júlia estava lotada de gente, porque a Júlia continuou lotada de pessoas, ou quando possibilitou, tem muita gente na rua, não tinha gente dentro do comércio. Então, sim, as vendas caíram, isso é notório, e isso é muito preocupante, porque teve que ter uma reorganização de gestão dentro dos estabelecimentos. O estabelecimento, obrigatoriamente, teve que fazer essa readequação. Então, eu não sei se eu respondi, de fato, a tua pergunta, Ariel, mas tem que colocar esse contexto que nos adaptamos, achamos que é seguro porque existe todos os protocolos, estão cumprindo os protocolos, sempre tem aquele consumidor, não acredita, até pelo que tu estava falando antes no teu comentário, da questão da politização e daquelas extremidades que existe, que não quer usar máscara, mas ele não pode entrar. Já vi comércio dizendo, olha, o senhor não pode entrar. E existe essa questão do álcool gel, desse cuidado, e aí a questão é de manter mesmo. Porque uma pessoa com a hora marcada, qual que é o problema? O que vai acontecer de diferente? E a gente precisa ter a responsabilidade do conjunto e da comunidade. A comunidade não pode, a comunidade está indo para os estabelecimentos, de certa forma, mas quando a gente fala de população, a população está ainda desleixada. A população ainda está se reunindo em grandes grupos, não usando máscara, acaba sendo a população esquecendo que ela também faz parte da comunidade, ela precisa. Então, quando a gente falou, a gente está com delay, mas quero completar essa tua fala. Acaba muitas vezes criando uma situação de constrangimento para o estabelecimento comercial e para o funcionário que está ali, que se vê obrigado a pedir, a cobrar desse cliente o uso da máscara, das medidas de segurança. E eu imagino, vocês têm registro de situações desse tipo, assim, situações de conflito, ou se há muitos casos, poucos casos, dessas pessoas que estão querendo ingressar nos estabelecimentos sem respeitar as normas, e como os estabelecimentos têm lidado com isso, porque muitas vezes sobra para o funcionário, que é um trabalhador, que está ali fazendo seu papel, e tem que entrar numa situação até de risco de confronto com algumas pessoas que não querem respeitar as normas coletivas. Existe uma situação bastante delicada. E já aconteceu, já tivemos assim que o próprio funcionário disse que não ia fazer a venda se a pessoa não colocasse a máscara, e a pessoa disse que não ia comprar, e a pessoa disse tudo bem. E isso para um lojista é muito difícil dizer que não vai vender. Mas já aconteceu aquelas pessoas e aí explica para a pessoa, olha, você está colocando a minha vida em risco, e se a senhora não coloca, foi uma senhora até, se a senhora não colocar a máscara, não vou lhe fazer a venda. E aí a pessoa colocou assim a máscara sobre o protesto, mas colocou a máscara, a pessoa fez a venda. Provavelmente isso não vai se repetir em outro lugar, porque é constrangedor. E aí a gente fica nesse limbo. Teve clientes que não puderam entrar no estabelecimento, os próprios comércios, não, olha, você não pode entrar, tem que cumprir as regras, porque eu sou multado. O lojista tem a consciência que ele é multado. E aí agora quando a gente vai falar, mas eu vejo comércios que não estão seguindo, que etc. O que a gente vê e o que a gente acompanha é que sim, está seguindo. Está sim, e porque é uma preocupação daquele lojista com o funcionário. O funcionário é o braço direito dele. Se eu não tiver lá o meu vendedor para vender, eu vou ter que fechar meu estabelecimento, ou o próprio proprietário está ali na linha de frente. Então, esse cuidado, essa preocupação e essa exigência
do consumidor. Então, Rita, com a volta das escolas, você acha que pode acontecer um efeito agora? Tem outros setores que estão reivindicando volta, abertura também, e como é que a CDL está atuando, vai auxiliar também? Por exemplo, quadras esportivas, o pessoal de eventos, de pequenas festas, tu acha que é o momento? Dá para começar a querer pensar na volta, na abertura desses setores também? Como eu já falei, a defesa da CDE é que todos os estabelecimentos eles possam voltar com responsabilidade e seguindo os protocolos. A questão de eventos, quando a gente vem com eventos e vai conversar, por exemplo, quero realizar um casamento. Claro que hoje um casamento poderia ter uma festa das pessoas dançando lá e tem que ter algumas restrições. Mas qual é o problema de ter um jantar que está fazendo, o que se faria, né, um jantar para eles convidados? Porque se o restaurante pode atender e atende pessoas diversas, se eu fizer uma festa fechada, um jantar, um almoço fechado, eu vou saber todas as pessoas que estão lá, vou ter todos os contatos, as pessoas vão ter que tirar a máscara sim, para comer, como fazem no restaurante, mas a vida continua. E se uma pessoa se predispõe a fazer um casamento, uma festa de formatura, as pessoas convidadas, elas dispõem de não querer ir. E existe essa situação aí hoje que poderia voltar, porque, por exemplo, um evento dessa magnitude, ela vai envolver muito mais do que só um simples jantar. Ela envolve flores, ela envolve aluguel de roupas ou compra de roupas, ela envolve o pessoal da iluminação, e ela envolve toda uma estrutura. E aí a gente tem toda essa questão de volta com os protocolos, cumprindo os protocolos. O tal de eventos também se organizou, porque nós temos o Rio de Eventos dentro da CDL, nós acompanhamos e vamos fazer essa pedida para essa volta, que se mantém no protocolo, porque isso é importante, inclusive para o empresário dizer para o cliente, olha, nós podemos fazer, mediante esses protocolos, a gente vai ter que abrir temperatura na entrada, as pessoas terão que ter a máscara, se elas vão sair da mesa, elas precisam colocar a máscara, elas precisam, não vai poder ter pista de dança, e já protocolos que podem ser atendidos e que poderia sim ter uma volta, entendemos que sim, que ela pode voltar, dentro daqueles cuidados todos, né, seguindo os protocolos. Então, nós queremos sim que tudo volte, a ideia da CDL é que tudo volte diante, seguindo todos os protocolos, e tem que seguir os protocolos e que a fiscalização faça a fiscalização mesmo que se estão seguindo. Mas, sim, entendemos que essa volta é importante, a gente sabe que ainda estamos hoje, a ocupação ainda da UTI está em 82%, se não me falha a memória, ainda estamos na pandemia, ainda muito arriscado, mas a vida também continua. E o que acontece? Se não libera as atividades dentro desses protocolos, as pessoas vão fazer na ilegalidade. E quando faz na ilegalidade, acontece coisas piores, porque elas não seguem protocolos, elas acaba gerando uma concorrência desleal. Então, nós temos muitos estabelecimentos que nos trazem assim, vocês não vão fazer, tal vai fazer. E aí isso também é ruim, porque aí gera uma insegurança, porque eles vão fazer lá na garagem da casa, no salão da casa, ou vão encontrar um lugar para fazer, e talvez vai gerar uma concorrência desleal nisso, isso é muito pior. Então, o que a gente entende? É melhor ter as regras, estar disponível para que a fiscalização faça a fiscalização, até porque as pessoas são adultas e elas têm que ter a vontade dela respeitada, embora esteja falando de um coletivo, mas ter essa vontade dentro desses protocolos que regre um pouco as atividades. Às vezes o jurídico acaba explicando bastante, reexplicando, né, que é justamente para fazer esse entendimento. Então,
essa percepção que a gente acaba tendo dentro ali, conversando com os vários proprietários. E a questão, por exemplo, de eventos é algo muito diferente e é um dos setores mais prejudicados. Ariel, mais um questionamento? Não, na verdade, acho que o importante salientar, como a Rita está trazendo, me parece, Rita, uma questão que está presente em toda a tua fala, que é os lojistas fazem sua parte, mas é importante, até com relação a essa questão do setor de eventos, pessoal de serviço que quer ter essa retomada, que também faz sua parte, porque, claro, é melhor, eu também já falei isso, inclusive aqui no Bitcoin Bom Dia, é melhor regularizar do que a coisa ocorrer na clandestinidade, mas também não pode a clandestinidade ser motivo para impulsionar alguma coisa no sentido de não pode regular por baixo, né? Se vocês não fizerem legal, eu vou fazer clandestino e aí eu estou concorrendo. Isso é digno de ser denunciado. Mas me parece que está presente em toda a tua fala também uma chamada de atenção, e vamos aproveitar essa oportunidade para a colaboração das pessoas em geral, né? Tu falou um pouco com relação ao público que vai às lojas, o cliente das lojas, que vai até se adaptando na medida que vai percebendo que todos os estabelecimentos têm normas que são comuns a todos, que têm normas de segurança sanitária, o próprio cliente vai se acostumando, bom, a regra é essa. Nesse caso também, que tu fala agora do setor de eventos, vale a mesma coisa, nós precisamos de uma responsabilidade das famílias que queiram fazer eventos, porque foi um dos grandes focos de proliferação da Covid, esse tipo de atividade, e continua sendo com as festas clandestinas. Isso não são os jornalistas que falam, isso são os órgãos de saúde, de segurança pública e de fiscalização. Então, só salientando, né, acho bem importante isso que tu traz, de também ter, se a pessoa é adulta e consciente para tomar decisões, ter sua vontade respeitada no que ela quer fazer, ela também é adulta consciente para assumir sua parte na responsabilidade com relação aos cuidados com a coletividade. Ariel, só para complementar, e é um debate muito interessante, quando a gente debate esse assunto com o pessoal de eventos, até, o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um casamento de até 50 pessoas ou até 70 pessoas. As famílias que vão sentar na mesa, até lá 5 pessoas, elas é o grupo familiar que já convive. Então, já passou por todos os protocolos, porque a gente teve aí, quando teve a possibilidade da volta dos eventos, foi assim que aconteceu, tinham os protocolos. E para o empresário, quando tem os protocolos, ele tem que apresentar para o cliente, dizer assim, olha, nós temos que seguir esses protocolos. E as pessoas seguem, elas seguem na maioria. Então, isso é bom porque tem algo claro e tu sabe o que seguir, e eu consigo falar para o meu cliente, olha, tá aqui, é este aqui, eu preciso seguir isso aqui, porque, salvo se eu não seguir isso aqui, eu posso ser responsabilizado. Então, o setor de eventos que a gente acompanhou, eles tinham lista de quem participou, tinha gente que media a temperatura, oferia a temperatura e anotava ainda do lado do nome da pessoa para que poder fazer esse evento e dentro da responsabilidade, se sentindo parte de um todo, porque é algo diferenciado. E nós estamos aí, e até chegar a vacina, até ter toda essa segurança, e vai demorar mais um tempo, e a vida, de certa forma, continua. E o que está acontecendo, essas festas clandestinas que acabam acontecendo, não existe protocolo algum, as pessoas não querem nem saber. E isso é ruim. Então, assim, sim, tem que ter os protocolos, isso fica bom para quem vai cumprir e exigir. Então, acho que é o caminho de abrir, de voltar, porque na prática, o modelo de distanciamento muito não estava seguindo. Ali no final de semana, tu não tem mais como segurar a criança, tu não tem como, até as próprias pessoas estão numa situação psicológica delicada, precisam sair, tem todo, e não consegue mais segurar, ficou muito tempo fechado. Então, assim, diante dos protocolos de se atender, se vou entrar em algum estabelecimento lá, está sendo cumprido, mas no fora, no todo, não está. E por isso
a responsabilidade, e por isso que a CDL acaba tendo cartazes em todos os lugares, porque quanto mais a pessoa vê que ela precisa se cuidar, que tem que ter esse cuidado, ela vai introduzindo isso no dia a dia, vai virando um hábito também. Muito bem. Rita Bertucci, assessora jurídica e institucional da CDL Caxias. Uma última perguntinha, mas já para a gente ir encerrando, vamos falar do próximo sábado, é feriado, é 1º de maio, o comércio está fechado, e no outro final de semana é Dia das Mães. Como é que está a expectativa aí? A CDL divulgou uma nota dizendo que 44,60% dos caxienses irão às compras para o Dia das Mães. Verdade, com ticket médio de R$ 183. Nós acompanhamos, a gente sempre faz, nas principais datas, uma pesquisa de intenção de compras para orientar o nosso associado na questão promocional, como pode agir como consumidor, entendendo essa questão. O Dia das Mães é uma das principais datas para o comércio. Então, isso até nos deixou feliz, né, de certa forma, porque existe a intenção, existe aí um ticket médio razoável e que poderá dar um pouco de respiro aí para o comércio, que teve bastante perdas, porque as vendas sim diminuíram, as vendas sim, com bandeira preta, o consumidor deixou muito de entrar nos estabelecimentos, segurou um pouco mais aí a questão da compra, né, tá evitando a compra, mas agora existe uma perspectiva de ir para o Dia das Mães, e mãe é algo sagrado, precisamos sim presentear, né? Então, vamos movimentar o comércio, vamos movimentar o comércio local, procurem o comércio local, porque aqui o comércio local tem sempre um funcionário para manter o nosso comércio. Então, é uma ótima oportunidade aí para visitar, inclusive acompanhar a segurança que o nosso comércio hoje dispõe. Muito bem, muito obrigado, Rita, pelos esclarecimentos, uma excelente quinta-feira e até uma próxima oportunidade. A gente vai estar sempre aí querendo informações, esclarecimentos e podemos conversar novamente. Fico à disposição, então, qualquer coisa nos chama lá na CDL e reforço o convite para a população para movimentar o comércio caxiense, que é um lugar, sim, seguro.